Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje abordaremos a profissão do designer de produto. E para isso conversaremos com o Marcel Rodrigo Garcia, que é desenhista industrial pela FAAP, pós-graduado em design de mobilidade no Instituto Europeu de Design. Atualmente é designer sênior do estúdio Domus Industrial Design. Tem muito tempo de mercado. E o Olavo Egídio de Souza Aranha, que é desenhista industrial pela FAAP, é mestre em design de produtos pela University of the Arts, London, e professor de desenho industrial no Instituto Mackenzie e na FAAP. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. E poderíamos começar com um caso a respeito da profissão. Bom, vou começar. Na verdade, não é muito a respeito da profissão em si, mas eu acho que exemplifica bem o pensamento que o designer tem que ter, né? Inclusive, eu vi isso numa palestra do professor Mário Sérgio Cortella, né? E ele contava um caso de uma empresa do interior de São Paulo que produzia, entre outros produtos, pasta de dente. Acho que muita gente já deve ter escutado isso, mas eu acho bacana para quem não escutou ainda. E na esteira, né, na produção, estava acontecendo um problema de algumas embalagens estarem vindo vazias. E isso estava chegando no consumidor, enfim, estava gerando reclamação, né? E aí eles foram lá, contrataram engenheiros para a gente solucionar esse problema e tal. E eu não me lembro exatamente dos números, mas parece que demorou 3 meses, gastaram milhões lá para criar um dispositivo para quando na esteira o tubo de pasta, tubo não, né, a caixa da pasta passasse vazia, tinha uma balança ultra sensível que identificava e aí parava a produção toda, vinha um braço hidráulico e empurrava. Bom, passou 2 meses, estava tudo correndo bem, só que quando o pessoal desceu lá na produção, viu que o dispositivo estava desligado. E aí eles perguntaram, né? Poxa, mas o que aconteceu? Tal, a gente gastou tanto dinheiro, tal, o que aconteceu? Aí pegou o pessoal da produção e falou, não, a gente juntou aqui, cada um deu um pouquinho aí, em R$80, a gente comprou um ventilador. Então, quando a caixa passava, vazia, o ventilador jogava ela para fora e beleza, entendeu? Porque aquele outro dava muito problema, né? Então, eu acho que isso exemplifica bem a cabeça, assim, que o designer tem que pensar que, de repente, tem que olhar que fora da caixa, né, que a gente costuma dizer, que é, de repente, a solução mais razoável é aquela que é mais simples, né? Que é a famosa frase do menos é mais, né? Isso é muito interessante mesmo, né? Eventualmente, a gente tem possibilidades muito simples de resolver um problema e, às vezes, a gente fica vendo por um viés tecnológico, industrial, sofisticado, que nem sempre é a melhor resposta. Isso é muito importante. Até para justificar a nossa contratação, né? Parece, né? Isso faz pensar numa coisa importante, né? Várias vezes as pessoas pensam a respeito do design e muitas vezes o design ele é um sujeito que toma decisões e que nem sempre resulta em um novo design. Eventualmente é você adquirir um equipamento que já existe por aí, né? Isso é interessante. Então, o que faz um designer de produto? Bom, vamos falar um pouquinho então a respeito do que é design. Design significa projetar, significa você criar, pensar no que vai acontecer. E qual a diferença fundamental entre design e artesanato? O artesão faz por reprodução, ele herdou um modo de trabalho do pai dele, que herdou do avô e assim por diante, e ele reproduz aquilo. Eventualmente, ele percebe uma possibilidade de alteração que vai deixar esse modo de produção melhor. O designer, ao contrário, ele não herda um modo de produção, ele herda só um modo de pensar, que é o projetar, que é o pensar lá na frente nas consequências. Então ele faz saltos de desenvolvimento. E esse método de trabalho que é o que nos define, né? E é muito interessante porque a gente acaba atuando entre 2 outras profissões, o engenheiro e o pessoal de marketing. Nós não somos marketing, nós não somos engenheiros, mas nós temos que fazer, por assim dizer, parte desse triângulo. O que é muito interessante em termos de como nós atuamos, porque nós temos que ter muitas noções de humanas
ligadas à questão da comunicação, porque o objeto comunica, e temos que ter uma razoável, bem razoável, experiência, conhecimento de como os objetos atuam física e mecanicamente. Então nós temos um pé na engenharia e um pé nas comunicações, no marketing, por assim dizer. E o que nós fazemos é tentar dar um conjunto harmônico para essas soluções, seja em termos de função, ou seja, como ele é usado, por que ele é usado, seja em termos de comunicação, assim, o que significa um determinado objeto, né? E isso você pode ver em tudo que o homem faz. Não quero me alongar muito, vai ser a última coisa enquanto a isso. Se você der uma olhada, até nesse estúdio, tudo que nós estamos vendo é artificial, foi feito pelo homem. Se você der uma olhada na cidade de São Paulo, até as árvores que estão aí, de certo modo são artificiais, porque elas foram plantadas e permite-se que elas estejam ali por uma decisão do homem, foram planejadas. Não é qualquer árvore que pode crescer ali. Então, nós vivemos num ambiente completamente artificial. Os maiores responsáveis por isso, do ponto de vista da fisicalidade, são os designers, os arquitetos e os engenheiros, né? E arquitetos e designers, principalmente, ele tem esse pé nas humanas e esse pé nas exatas, assim. Então, é bem complicadinha a coisa. Perfeito. Mas qualquer coisa que você vê em torno de você é design, é projeto. No passado se dizia que no Brasil a preocupação com o design era muito pequena, quer dizer, a preocupação maior era com a utilidade do objeto e o desenho era o que dava, né? Apesar que alguém pensava, lógico, mas não tinha. Hoje, todos os produtos que vemos de objetos passam pelo design, pela área do design. Eu acho que, infelizmente, não. Ainda. Deveria, né? Na minha opinião. Não querendo puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas, enfim. Pode puxar aqui, a gente não tem problema. Mas, assim, eu acho que o designer ele tem essa responsabilidade de, vamos dizer assim, colocar o objeto se realmente está indo para o mercado, até porque é uma escala industrial que é produzida, né? Então, às vezes, um errinho que você comete no projeto, em larga escala, ele vai prejudicar muito. Tanto comercialmente para uma empresa, quanto em termos para o meio ambiente, enfim. Em todos esses fatores onde o designer consegue atuar projetando um produto, né? Então, mas um engenheiro projeta, um design também projeta. Que projetos são esses que seguramente serão diferentes? Então, na realidade, eles não são diferentes, são áreas complementares. Sim. Existe uma franja entre uma profissão e outra, e de escola para escola, essa franja está numa posição ou outra posição. De empresa para empresa, essa posição está mais definida de forma um pouco diferente. O que, assim, para uma pessoa que não conhece exatamente design, entender onde se posicionar essa franja, esse limite, eu gosto de falar a respeito da relação homem-máquina. O que você, como usuário, vê, toca, sente, deve ser design. O que opera por trás, que faz com que esse toque, essa sensação funcione, entregue aquilo que você espera, é a engenharia. É claro que isso é uma definição um pouco arbitrária, mas coloca exatamente a engenharia numa posição que dá toda a sustentabilidade físico-mecânica, estrutural, econômica, que faz com que um produto possa ser, por exemplo, bonito ou emotivo e assim por diante. Entendeu? Então, essa é a franja. Não adianta você ter um equipamento atraente e bonito que as pessoas olhem e falem, eu gosto desse aparelho, e ele não funcionar de acordo. E a engenharia que faz com que ele funcione de acordo. Então, enquanto a função engenharia é, assim, a grosso modo, estrutural, essa cadeira tem que aguentar tanto peso, a nossa função é cognitiva. Essa cadeira é própria para um estúdio, para uma entrevista. Ela não é própria para você estudar, ou ela não é própria para você ser tratado do dente, né? Então, essa é a nossa função, e é isso que separa um pouco. Nós consumidores, a gente vê o design mais claramente no carro que muda a lanterna para o ano seguinte, que é meio atualização superficial para justificar um novo preço, né? Ou atrair novos clientes, né? Sim. É que, na verdade, assim, eu acho que até assim, talvez a demanda de um novo produto possa vir até da questão de marketing, enfim, que fez uma pesquisa qualitativa, quantitativa, enfim,
Mas eu acho que as necessidades encontradas naquele produto partem do design. E aí, sim, tem um desafio que o engenheiro tem que resolver. Então, muitas vezes, se a gente pegar um exemplo de um celular hoje com touchscreen, talvez, com certeza partiu de um designer essa necessidade, poxa, seria bacana ter um celular, de repente, que você não precisa ter teclas, né? Você consiga fazer tudo só tocando a tela, ter uma interatividade. E aí o engenheiro entrou, né, o engenheiro eletroeletrônico, enfim, para tentar resolver esse desafio, né? Então, como o Olavo disse, que é uma questão de complementar mesmo uma profissão a outra. Mas eu acredito que, principalmente, assim, você tem que pensar qual é a necessidade do usuário com aquele produto, né? E aí, de repente, aí que parte o desafio também de um engenheiro pegar aquilo e transformar no produto, né? Tem uma outra coisa que é importante na tua pergunta, Silvio, que é a seguinte. O designer, ele tem diferentes formas de atuação dentro do próprio campo do design. Nós temos designers conceituais que vão pensar necessidades novas, que é isso que o Marcel está citando, e aí nós temos... E isso é uma escala, não é branco e preto, né? Você tem graus de cinza aí até um extremo que, de repente, é um designer que ele não está pensando nessas necessidades, mas está pensando em questões estilísticas. Até dentro de determinadas áreas, por exemplo, na indústria automotiva, muitas vezes, isso é uma coisa que está sempre em debate. Mas, eventualmente, não se chama tanto de design automotivo, mas se chama de estilismo mesmo. Que aí, esse traço, essa curva que você falou de uma lanterna, de um capô, tem uma função cognitiva. As pessoas têm desejos que mudam e nem percebem. De repente, a população está mais preocupada com segurança. Caiu 11 de setembro, as torres, e a população começa a ficar preocupada com segurança. Então, você começa a pensar em linguagens físicas na forma de um capô que transmite ideia de segurança. A população está mais tranquila, eu estou fazendo um raciocínio um pouco superficial, mas para entender a mecânica da coisa, a população está mais tranquila e a gente começa a trabalhar com formas mais dinâmicas. Então, o sujeito se sente mais livre naquela determinada forma. Então, tem sempre uma questão de significado, de cognição, mesmo nessa questão estilística, né? Por outro lado, tem também questões interessantes a respeito de sustentabilidade, como ele falou, e de como os objetos existem ou deixam de existir. E aí entram questões muito importantes do design, que o design tem um papel muito relevante, enquanto ele faz ou deixa de fazer manutenção de produtos. Quanto que um produto dura de fato, quanto que ele dura simbolicamente? Eu posso ter uma gravata de 50 anos e que ela está impecável, mas por que nós não podemos usá-la mais? E aí entra essa questão que é muito importante, que pertence essencialmente ao designer, seja um designer de produto, ou seja um designer de joia, ou seja um designer de indumentária, que é as questões da comunicação. O que está se tentando comunicar? Né? Para cair num exemplo simples, por que os médicos se vestem de branco? Por que os advogados usam terno e gravata? E por que os designers usam camiseta? Né? São questões cognitivas da população. A população usa a cultura material para se comunicar. E a população, em geral, os leigos, fazem isso de forma pré-consciente, não é inconsciente. Ele sabe o que ele está fazendo quando ele se veste de uma determinada forma. E ele externaliza os seus desejos escolhendo determinada forma. Então, uma roupa ou um carro é mais ou menos a mesma coisa. É uma roupagem para você se comunicar com o seu amigo, colega, vizinho. Você usou uma distinção que eu acho bom a gente dar uma tocada. Você distinguiu design de estilismo. É diferente? Não é que é exatamente diferente, mas e seria complicado assim. Algumas pessoas talvez se ofenderiam de eu falar em hierarquia. Mas design, ele é um guarda-chuva maior e estilismo é uma área dentro do design. Exatamente. Entendeu? E é isso que eu falei. O design, ele é metade, na nossa formação, ele é metade humanas e metade exatas. Então, nós precisamos estudar um pouco de sistemas mecânicos, nós precisamos estudar um pouco de teoria dos materiais, nós precisamos estudar um pouco de eletrônica. Né? Nós também precisamos estudar um pouco de teoria da comunicação, metalinguagem, signos, símbolos. Então, nós temos um pé nas humanas, sociologia, e outro pé na engenharia. Né? Eu vou falar um casozinho que não aconteceu comigo como designer, mas como aluno ainda no colegial. No segundo colegial, eu me lembro de uma notícia que eu vi que eu nunca mais esqueci. Em Nova York, nos Estados Unidos, minha memória não está tão boa assim. Nos Estados Unidos, em 1981, um garoto matou o outro em sala de aula porque queria o tênis dele.
E aí tem essa questão assim da atratividade. Será que o design, será que o marketing tem alguma responsabilidade nisso? E eu acho que nós temos. Entendeu? A maneira como esses símbolos às vezes são reverberados. Esse é o lado psicologia do usuário, sociologia, né? que o designer tem que dominar também. Vamos por um outro lado, antropometria. Se você coloca um sujeito, e aí a antropometria é mais próximo da engenharia até certo ponto. Se você coloca um sujeito sentado durante 15 minutos numa cadeira, não tem nenhum problema, num sofá não tem nenhum problema. Mas se você o coloca sentado 4 horas de manhã, 4 horas da tarde numa cadeira que tem um pequeno problema de ângulo, você pode interferir na postura dele e causar uma lesão por esforço repetitivo que impossibilita ele de trabalhar. É um problema do designer. Então, nós temos esses dois viés, um social, sociológico, psicológico e outro engenharia, física, dinâmica, como vai comportar o meu corpo numa estrutura de apoio. Você trouxe alguns exemplos de produtos, né, de designer, que estão passando aí ao longo do programa. E todos são desenhos. Sim. E às vezes eu recebo a seguinte pergunta: não sei desenhar. Posso ser um designer? Pode. Pode. Até porque é o seguinte, desenhar, como qualquer outra habilidade, você consegue adquirir treinando e tendo aula, aprendendo técnicas. Então isso já é um ponto. Conheço muitas pessoas que não desenhavam bem e que depois de fazer curso, de treinar bastante, começaram a saber desenhar razoavelmente bem. Eu acho que o principal, vamos dizer assim, de um designer, ele tem que saber se expressar. Porque você tem que saber pensar, enfim, você resolver o seu problema ali, mas como é que você vai expressar isso para o seu cliente, como é que você vai expressar isso para o seu professor, enfim. Então, muitas vezes você consegue usar modelagem manual, enfim, com clay, com argila, você pode fazer de papel, como muitas amigas minhas de faculdade faziam. E o desenho é uma das ferramentas, talvez a mais fácil, né, vamos dizer assim, porque aí você pega ali um guardanapo e uma caneta e você já consegue mostrar mais ou menos um esquema de ideia, né? Então, na verdade, não é que você tem que saber também desenhar uma pintura fotorrealística, né? Na verdade, você tem que saber se expressar. E existem ferramentas que te ensinam a você conseguir adquirir essas técnicas para você, enfim, fazer um desenho mais esquemático ou até um desenho mais sedutor. Trazer uma outra pergunta. Eu tenho alguns orientandos que dizem: eu quero fazer design de automóvel. Vem com essa direção. Primeiro, o curso de design responde a esse interesse. Segundo, no Brasil existe espaço para um designer de automóveis? São coisas que acontecem lá na Itália, na Alemanha, nos países de origem dos automóveis mundiais. Bom, eu vou aproveitar essa pergunta, Silvio, para falar um tiquinho a respeito de uma coisa que você falou antes, né? Que eu acho importante e nós não tocamos mais no assunto. A questão de como era visto o design antes e como é visto hoje. O Brasil, ele teve um momento bem dilatado, onde havia uma proteção de mercado muito grande. E nesse momento, as grandes indústrias se beneficiaram porque tinham um mercado protegido e cresceram. Isso foi muito importante para a economia. Mas elas cresceram basicamente importando design. As indústrias, eu conheço isso em primeira mão, traziam containers de peças, colocavam elas em exposição, verificavam quais que eram as mais apropriadas para o mercado brasileiro e clonavam elas no Brasil. Copiavam. Aliás, eu já contei em outro programa, eu numa vez na vida queria trabalhar na área de brinquedos pedagógicos, criar brinquedos pedagógicos. E descobri que é design, né? Claro, podemos pensar. Exatamente. Descobri que tudo era trazido de fora. Trazido de fora e copiado. Então, mas maior cara de pau. Então, isso é coisa interessante. Isso aconteceu um pouco quando eu era jovem e quando você estava se profissionalizando. Já na geração do Marcel, isso não se inverteu completamente, mas a partir do momento que nós tivemos uma abertura comercial, nós passamos a sofrer concorrência direta dos produtos que vêm de fora. E perdemos, portanto, a possibilidade de ganhar no preço e nessa proteção. Então, hoje, nós temos uma outra visão do que é design, no sentido de que a indústria tem que investir um pouco mais, tem que criar, porque senão ela clonando, ela não consegue alcançar o que ela alcançava antes. Tá? Bom, aí voltando na história
do estilismo e na indústria do design automobilístico. O design automobilístico ele está segmentado de acordo com os mercados: Europa, Estados Unidos, Ásia, América Latina. Uma empresa como a General Motors, por exemplo, tem 5 grandes estúdios de design no mundo. Um está no Brasil. Então, você tem cursos no Brasil que dão essa formação e dão bem dada. Universitários ou especialização. Né? O curso de design hoje no Brasil, ele não está tão especializado, os cursos são mais generalistas. Então, você entra no curso de design industrial e, dependendo do curso que você entra, se você vai fazer uma UAS, você vai fazer São Judas, Mackenzie, FAP, Belas Artes, cada uma tem um pequeno viés, mas é mais ou menos a mesma coisa. Cada uma tem um viés diferente. Mas em qualquer uma dessas você pode sair designer de automóveis. E você vai fazer as suas especializações, como por exemplo o Marcel falou, de eu vou investir mais no desenhar. O design é uma atividade intelectual, você não faz com o dedo. Mas expressar, que é o que ele falou, depende da sua relação com o papel. E o que acontece? No Brasil nós temos uma aptidão, que é esse carro mais popular. Então, por exemplo, o Meriva é um carro que eu vi na África do Sul, eu vi na Patagônia e eu vi na Dinamarca. E foi desenhado inteirinho no Brasil. O Up, né, o Volkswagen novinho, desenhado por um ex-aluno meu do Mackenzie. Meu não, do Mackenzie. Né? Eu tenho ex-alunos meus da FAP, o Okamoto, Palermo, que estão na Europa desenhando, estão na Fiat, estão na Volkswagen, estão na Audi. E eles estão ocupando cargos importantes, não é cargos simplesmente importantes. De estilista, não. Eles estão em cargos realmente de gerenciar a parte de design das empresas. Então, só para concluir, aqui tem demanda, aqui tem uma especificidade que os outros países não conseguem atender, que é esse carro pequeno e atraente. Nós exportamos esse design e exportamos esses designers. Assim, para citar um nome muito comemorado, que é um ex-aluno do Mackenzie, que é o... Pavones? Não, o Pavone é do Up. Eu vou lembrar do nome dele, já falo. Ele foi para a Bentley e resgatou a Bentley, o Raul Pires. Raul Pires. Raul Pires, a Bentley estava com uma situação muito delicada e ele resgatou a empresa. Assim. Ele é considerado... Hoje ele está na Giugiaro, que pertence à Volkswagen, etc. Então, dá para fazer aqui, é legal e tem demanda. É muito concorrido. É muito concorrido. Tem muita gente atrás desse mercado. E não só é muito concorrido, mas é muito pequeno o mercado. Está se expandindo, né? Está se expandindo, mas até é pequeno. Porque eu acho que as montadoras, eles perceberam que tem esse mercado interno. O maior exemplo disso, eu acho, Lavo, é o EcoSport. Exatamente, o EcoSport arrumou a situação da Ford com o design brasileiro. Que foi um carro que nasceu aqui pelas necessidades dos brasileiros, do que o brasileiro gosta. Então, essa mescla entre urbano e rural, vamos dizer assim, nasceu de uma necessidade interna. E foi uma explosão, né? Vamos falar de mercado. Como é que anda o mercado de trabalho para designers de produto? Está fácil, está difícil? As pessoas trabalham mais como freelancers, PJ, né, pessoa jurídica, ou são empregados com a carteira assinada? Eu acho que o importante assim, o aluno que está pensando de repente em cursar, ou já está cursando o desenho industrial, ele tem que ter em mente que tem uma possibilidade, um leque enorme. Tá? Se você quiser ser, de repente, vamos dizer, um CLT, né? Entrar em uma grande indústria, existe essa possibilidade, o mercado não é tão aberto, mas existe sim essa possibilidade. Mas eu acredito que o bacana do design realmente é você conseguir ter esse leque e você prestar serviço para várias empresas. Pessoa jurídica ou freelancer. Eu, por exemplo, trabalho num estúdio já há 10 anos, acho bacana porque consigo desenhar uma variedade grande de produtos de várias áreas. Quando você entra numa empresa, você provavelmente vai desenhar mais uma linha de produtos menores, né? Mas você vai se especializar neles. Mas, em si, você consegue também prestar serviços por fora, né? Então, assim, eu acho que o mercado é grande, mas ele tem que ter em mente que ele vai ter que também correr atrás, não tem jeito. Não é uma coisa que você vai fazer um concurso, vai mandar seu currículo e vai ser contratado. Realmente você vai ter que correr atrás e tem mercado e tem trabalho. Tem um detalhe, só para eu complementar, que eu achei interessante, que é o seguinte: design ele é uma área que atua, como eu falei antes, em tudo isso que é artificial no nosso entorno. Então, o candidato a essa profissão, ele poderá escolher onde ele quer atuar pela aptidão própria dele, tanto nos gostos pessoais, eu gosto de esporte, ou eu gosto de transporte, ou eu gosto de linha branca, eu gosto de trabalhar dentro de casa, coisas assim, quanto a responsabilidade também. Tem alguns tipos de produto que exigem uma responsabilidade maior, que oferecem risco, e tem outros produtos que são mais... são menos perigosos, por assim dizer.
Então, tem uns produtos que demoram muito tempo para serem desenvolvidos, automobilística, linha branca, que é geladeira, fogão, essas coisas, linha preta, televisão, computadores, essas coisas. E tem produtos que têm um ciclo de design muito breve, muito rápido. Quando a gente fala, por exemplo, de mobiliário, é uma área que tem muita diversidade e produz muito. Então, tem uma demanda muito grande. Cerâmicas também, né? Cerâmica é uma área que o Brasil produz bastante e tem bastante demanda também. Equipamentos de decoração, equipamentos de acabamento, coisas assim, né? Isso é muito interessante. Então, Calçados também. Calçados, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de calçados, ficando só atrás da China e da Índia, e nós exportamos muito, né? Eu acho que essa é uma questão importante em termos de mercado, que não é só onde você vai trabalhar, mas quais são as aptidões do país. Você quer trabalhar no Brasil? Você quer trabalhar fora? Né? Às vezes eu tenho orientandos que vêm fazer um projeto de graduação como um trampolim para ir trabalhar fora. Tem outros que não, desejam trabalhar aqui. Então, qual é a aptidão do nosso país? Uma das coisas que é esquecida muito frequentemente é que 51%, 52% do nosso PIB está na agricultura. E a agricultura tem demanda de desenho industrial, não só de máquinas, mas de sistemas. Você pensar em como uma semente é transportada, plantada, etc. Então, às vezes a gente confunde o desenho industrial muito com essa coisa de carro, coisas urbanas, estilo, decoração, e tem toda uma outra área, por exemplo, na agricultura, que demanda equipamentos. Logística, tudo isso o designer pode influenciar. Área médica, eu tenho vários orientandos que desenvolveram equipamentos médicos, né? Então, realmente é muito amplo o leque. Em outros países, por exemplo, a Alemanha e Suécia, né, que talvez sejam hoje a casa do design mesmo, aquela coisa mais intrínseca dentro inclusive da política. Existem designers ocupando posições importantes dentro da política para pensar transporte, para pensar a industrialização dos produtos dentro do Congresso, por exemplo. Eu agradeço as importantes contribuições e até o próximo Desafio Profissão.